6, 5, 2, 1, 0. Lift off. Space Shuttle. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo. Primeiramente, eu quero agradecer você, Michele, por ter me convidado. É uma honra muito grande, é um privilégio participar mais uma vez do palco do TechXN. Me emociona. Eu quero que Deus abençoe você, sua família, toda a equipe Skytech, e que você seja a portadora dos meus agradecimentos a todos os patrocinadores e o staff da Pagebras. Obrigada a você. E agora é com vocês, é aqui para a Michele, né? Não, apertei. Eu quero falar agora com vocês. Vocês, na minha visão, são pessoas campeãs. Por que eu digo isso? Vocês tomaram a atitude de campeões, só campeões que investem em conhecimento, em aprimoramento técnico. Vocês eram para estar agora descansando, é sábado, é domingo, lazer com a família, mas estão aqui buscando qualificação, conhecimento. E campeões que buscam pódio têm a atitude que vocês tomaram. Então, meus agradecimentos, eu quero agradecer aqui o pessoal no Gargarejo, essa turminha aqui, muito obrigado. O pessoal aqui do centro, o pessoal da minha esquerda, o pessoal do meio, bacana, todos vocês. E o pessoal do fundão. O fundão, eu conheço o fundão. Também meu muito obrigado. Quando a Michele, antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso Muniz. Eu sou gerente técnico da empresa Telemática. Ela é uma empresa que já está desde 1998 no mercado. E agora, dia 8 de dezembro, estará fazendo mais um ano. E eu quero dizer que, quando a Michele me convidou para estar aqui, eu fui buscar algum tema para trazer para vocês. Grandes mestres estão aqui. Qual tema, então, que eu ia falar, né? Mas, como eu participo de alguns grupos de suporte, eu senti que existe uma inquietude do pessoal técnico a respeito da análise do esquema elétrico, do mapeamento. Então, eu tive a opção de falar descomplicando o mapeamento. Eu usei como logo da minha palestra o cubo mágico. Eu gosto de cubo mágico, quando eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo cubo mágico, há muitos anos isso aí. Eu trago nas minhas viagens, levo em hotel. E o cubo mágico, para quem faz, sabe que tem que ter o conhecimento de pelo menos um algoritmo do movimento das peças. Cada cubo, ele se posiciona unicamente no seu lugar através de movimentos pré-determinados. Então, nós temos que ter conhecimento, técnica, habilidade. Na pedagogia, existe o que nós chamamos de degraus do aprendizado. Ou seja, para que nós possamos atingir um certo conhecimento, nós temos que caminhar degraus por degraus, do básico até o complexo daquele conhecimento. Eu vou contar uma história para vocês, que em 1998, eu fui convidado pela Cleise, que nos abrilhanta aqui com a sua presença, que é a CEO da Telemática,
para que eu montasse um laboratório técnico. Eu era professor de colégio técnico na época, no curso de eletrônica e telecomunicações, e trabalhava na operadora, que seria hoje a Vivo. Na área técnica, eu trabalhava com manutenção e gerenciamento de centrais telefônicas, mas é macro, é grande. O professor de colégio técnico, ele não entra no detalhe do telefone celular. Então, o que eu fiz? A pedido, a empresa comprou 10 aparelhos telefônicos, da época, isso é 98, e eu coloquei 10 cartolinas na parede e fui desenhando componente por componente. Naquela época, 98, a única coisa que eu tinha para consultar era o datasheet. Não tinha disponibilidade de material, manuais técnicos, não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada para me consultar. E eu procurando treinamento para me capacitar, era através do classificado do Estadão, da Folha ou da Gazeta. Então veja a dificuldade. E aí eu fui buscar autodidata. Muito bem. Estudando os aparelhos, eu percebi que havia algo em comum entre os 10, que eram 4 setores. Aí eu consegui compreender toda a estrutura, toda a funcionalidade do telefone celular. Estudando, componente por componente, eu vi que essas 4 estruturas, setor lógico, setor de RF, setor de energia e setor periféricos, eram comum nos 4. Os 4 tinham semelhanças. Isso aí continua sendo até hoje. Ok? Então, esse eu considerei o meu primeiro degrau da escada da aprendizagem para eu chegar numa excelência do entendimento do telefone celular. O segundo degrau, brilhantemente, foi falado aqui pelo Odair de Oliveira, né? Ele explicou alguns componentes eletrônicos. Então, para mim chegar na excelência do entendimento de uma análise de um esquema elétrico, eu tenho que ter conhecimento também da eletrônica. É como aprender a ler e escrever. Quando vocês aprenderam a ler e escrever, vão se recordar abecedário, o alfabeto, a simbologia, o som de cada letra. Como que eu vou escrever uma palavra casa se eu não sei que C mais A e S mais A compõem a palavra casa, que C mais A dá K, que S mais A dá Sá, e eu juntando os dois vai dar casa. Aí você sai escrevendo aí tranquilamente Pindamonhangaba. Por quê? O básico é o conhecimento do alfabeto. Muito bem. Na nossa palestra, né, nós temos um tempo bem reduzido. Eu vou trabalhar com vocês no simples, lá embaixo, no primeiro degrau, para que vocês possam ter uma ideia, quem não tem, quem está chegando agora, do que é um mapeamento, do que é uma análise de um circuito elétrico. Então, nós vamos trabalhar tudo na simplicidade, no didático, que eu quero que vocês levem consigo esse conhecimento. Tá ok? Então, vamos primeiro trabalhar o diagrama em bloco. Essa é a técnica que eu usei. E eu uso até hoje no meu treinamento básico. Né? Que eu acho que é importante que todos que participam de um treinamento básico tenham conhecimento da estrutura do telefone celular. É que nem o médico. Ele entra para fazer um curso de medicina. Ele começa estudando os órgãos. Não tem como. Quem é o coração? Onde ele está? O que ele faz? Com quem que ele interage? Pulmão, intestino, fígado, rim, pâncreas. Então, eu faço isso no treinamento básico. Alguns me questionam, né, hoje. Não, mas eu queria só prática, né? Mas se você não tiver o conhecimento, a prática é uma questão de habilidade, vem com a repetência. Agora, conhecimento vem com o estudo, né? Você estudando. Prática é repetindo, fazendo aquilo que você aprendeu várias vezes. Então, eu comecei pelo diagrama em bloco. Então, essa é a minha técnica.
O que é o diagrama em bloco? Ele vai mostrar em bloco os componentes dentro de um setor. Como nós estamos trabalhando na simplicidade, nós estamos trabalhando contra o tempo, vou trabalhar com vocês só o setor de RF. Então vamos gravar o seguinte: telefone celular, ele é um dispositivo microprocessado. O que eu quero dizer quando eu digo microprocessado para vocês? Microprocessado que tem um software que faz o gerenciamento de todo o hardware, é um firmware. Então nada acontece no telefone celular se eu não tenho um software que faz esse comando. Bacana? Gravando isso aí. 2, ele é um transceptor. Ele fala e recebe informação de alguém, da estação radiobase. Não é um rádio de pilha, que ele é um receptor. A estação fala, ele recebe. Celular não, transceptor. Bacana? Então, sabendo disso, vamos colocar o nosso primeiro componente, que é uma antena. Ela é um transdutor. Ou seja, ela é um condutor transformador, que trabalha com 2 sinais. Aquilo que eu falei para gravar, 2 sinais, aqui, entrada e saída, TX e RX. Então vamos colocar ali, TX e RX. Ora, se eu tenho 2 sinais, eu preciso de uma pessoa que faz essa discriminação, né? Eu tenho que ter um componente que vai fazer essa discriminação entre entrada e saída. Então eu tenho ali um filtro, vamos chamar, né, na nossa palestra aqui, né, de filtro TX e RX. É um duplex, é um diplex, é um diversity. Mas vamos chamar aqui de um TX RX, para simplificar. Então esse componente, ele faz o papel de divisão da corrente entre entrada e saída. Nós estamos montando o nosso diagrama em bloco. Vamos montando o nosso celular. Assim que eu fiz com a cartolina. Depois, nós temos o manager do setor de RF, chamado de CI de RF, ou Circuito Integrado de Radiofrequência, ou transceiver, certo? O que é um transceiver? É um conjunto de 2 palavras, transmitter, que faz a transmissão, em inglês, e receiver, que faz a recepção. E esse cara, nós vamos ver no decorrer da nossa palestra, ele é um Power Manager. Por quê? Porque ele é responsável por algumas tensões que esse setor necessita. Então ele é um Power Manager. Ele é um modem, faz a modulação e a demodulação também. Então isso aí nós vamos fazer tudo isso, tá? E ele vai pegar o sinal entrante, veja bem, nós estamos ali com o sinal entrante. Esse sinal entrante, que é a nossa informação, tem que ser entregue à unidade central de processamento. Ok? Todo mundo entendendo aí? Bacana? Depois de uma feijoada é meio complicado, né? Mas a gente chega lá. E olhando o nosso diagrama em bloco, fechou o sinal entrante, top de linha, né? Vão gravando as funções que eu estou falando, que nem um órgão, né, que eu falei do corpo humano, para nós entendermos isso aí. A disfunção do componente é o nosso defeito. Então, se você saber a funcionalidade de cada órgão do teu organismo, você sabe mais ou menos, né? Não somos médicos, que nós temos. Um exemplo, você vai na balada, sai de lá com dor de cabeça, você vai tomar remédio para o seu intestino, para o seu pulmão, você já sabe, meu fígado foi para o saco, né? Então vocês têm uma ideia do que é. Estou com falta de ar, tal, é meu intestino, é minha unha encravada? Não, é ar, pulmão. Então vocês têm que ter esse conhecimento, quem faz o quê? E aqui eu tenho um oscilador. Por que eu tenho um oscilador? O que é um oscilador? Ele é um gerador de uma frequência. E ele gera o quê? Sinal quadrado. E por que ele está aí? Porque nós estamos trabalhando dentro de um dispositivo microprocessado, lembra? Microprocessado. Ora, se ele trabalha sob o comando de um software, ele trabalha dentro de uma lógica digital, de uma eletrônica digital, sinais binários.
E esses sinais binários, eles só trafegam ali dentro quando eu tenho pulso de sincronismo, pulso de clock, ou seja, a eletrônica digital me pede que eu tenha a parte de oscilação. Então nós vamos ter presente alguns osciladores dentro no telefone celular. Ok? Todo mundo aí? Ligado? Bacana. Então o oscilador, ele está ligado no CIDRF e aqui também ele gera o clock. Nós vamos ver para a CPU, né? Ou para a banda base lá, e para alguns outros dispositivos. Nós estamos no simples. Mas simples, né? Devido ao tempo e devido mesmo àquele degrau da aprendizagem. Então veja, vamos agora trabalhar o sinal sainte. Eu estou montando o meu entendimento do setor de RF. Então eu cheguei e entreguei a informação para o CP. Agora eu vou sair com o sinal. A informação vem da UCP, passa pelo CIDRF, ele vai fazer um papel aí que nós vamos ver, que modulação, modulação, né? Vai agora jogar para o Power Amplifier, ou amplificador de potência, ou PA, que é conhecido por todos vocês. Certo? Qual é a função desse cara? Gravem, amplificar o sinal de saída. O sinal sai do setor lógico, ele sai fraco, passa pelo modulador, fraco. Então ele precisa ser amplificado para agora. Ele vai ser jogado no filtro, o filtro jogar para a antena e ele será lançado ao espaço pelo transdutor ou pela antena. Top? Beleza? Ninguém cochilando aí? Bacana. Deixa eu tomar um gole d'água aqui que já secou aqui. Legal. Então, vamos fazer uma pequena revisão, né? O professor gosta de revisão, né? Para pedir na prova. Então, ó, o que eu tenho? Antena, tenho o filtro, TX-RX, oscilador de referência, tenho transceiver, eu tenho o amplificador de potência. Celção, fechamos o setor de RF. Fechamos. Celção, mas o iPhone X é grande, você tem vários componentes. Cara, esse é o fundamento. Se você entender essa estrutura, depois, por que eu tenho bastante componente lá no setor de RF do iPhone X? Você tem Wi-Fi, tem CI lá de Wi-Fi com conectividade, você tem Bluetooth, você tem NFC, né? Você tem GPS, mas cada um desses caras fala com quem? Fala no espaço. Wi-Fi, o roteador, Bluetooth é um outro parceiro dele, NFC, a mesma coisa. GPS com satélite, então ele se comunica no espaço, ele precisa dessa conexão antena, né? Então o que aconteceu? Eu só fui acrescentando coisas, mas os fundamentos estão aqui. É que não eu falei, eu sei escrever caso, conheço o abecedário. Pindamonhangaba, bicho, eu tiro de letra. Por quê? Eu já conheço. Eu não preciso aprender a escrever Pindamonhangaba, mas eu tenho os fundamentos. É o famoso antigo ditado. Então vamos dar uma olhada. Agora esquema elétrico. Antena. Filtro TX-RX. Eu tenho o CIDRF, o transceiver. PA. Setor de oscilação local. Eu tenho, vou voltar aqui, né? Eu tenho o cristal e eu tenho amplificador operacional. Então vamos o quê? Agora partir para o mapeamento. Agora eu sei quem são os componentes que fazem parte. Agora eu vou trabalhar o quê? O mapeamento. Descomplicar isso de vocês, né? Ver que não é tão complicado, né? Tem defeito que a gente não tira por dois motivos: falta de conhecimento e falta de ferramenta. A gente fala, defeito de placa ninguém conserta. Conserta, né? O que falta para vocês, às vezes, para não consertar? Ferramenta e conhecimento. E, às vezes, documentação, né? Então, vamos lá.
Passamos agora para o esquema elétrico. O que é o esquema elétrico? É a planta baixa do aparelho, é a planta 2D, é a que vai me descrever componente, as malhas, tensões, valores, quem com quem e como se interligam. É essa a função do esquema elétrico. E vamos voltar no nosso diagrama em bloco, né? Agora vamos ver aqui quem? Os protagonistas do sinal entrante, que eu já expliquei antes, né? Então nós temos, vamos desconsiderar o oscilador e a antena, porque eles estão presentes em todo que é situação. Então eu tenho aqui simples, eu tenho um filtro e um CI/DRF. Então agora, vamos fazer um exemplo do Waze, tá? O que é o Waze? É um GPS. O que acontece quando eu marco o GPS? Eu tenho que marcar duas coisas, a minha saída e a minha chegada, para onde eu quero ir. Então, da onde eu saí e para onde eu quero ir. Então, da onde eu estou saindo? Da antena. Para onde eu quero ir? Para a UCP. Eu vou entregar pelo CI/DRF o sinal para a UCP, porque nós vamos parar na entrada da UCP. Então, quando nós chegarmos na UCP, a menininha vai falar, ô menininho, né? Você chegou ao seu destino. Bacana? E lembrando, esse caminho, ele é físico. Ele caminha por uma malhas, passando por capacitores, resistores, bobinas, componentes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Sendo caminho físico, cada buraquinho desse, cada obstáculo, cada quebrada de curva, ele pode estar com problema. Ele pode estar impedindo que nós caminhamos normalmente. Por exemplo, hoje, saímos do hotel para chegar aqui e levamos quase 1 hora. Por quê? Não é porque nós estávamos errados. O caminho que nós estávamos percorrendo não estava dentro da normalidade. Então, tivemos dificuldades de chegar aqui. Foi o tempo. Então, o eletro, ou sinal, né? Às vezes ele não chega corretamente no lugar, por quê? O caminho está alterado, não é como foi previsto no projeto. Bacana? Então, vamos lá. Percorrer o primeiro caminho. Vamos dividir isso em módulos, né? Primeiro módulo, o primeiro estágio da nossa viagem. Vou dar um zoom, né? Então, nós vamos sair da onde? Da antena. E chegar no nosso primeiro estágio, que é o filtro TX/RX. Então veja, nosso carrinho agora está parado aonde? No filtro TX/RX, né? Mas no caminho tem aí um conector, eu separei esse cara, né? Eu tenho ali um conector que o pessoal chama de conector externo de antena, ou conector de antena rural. Não é, o nome dele é Mobile Switch. Esse cara está colocado aí para que o fabricante possa fazer um teste de sinal nesse aparelho, de potência, de canais. O fabricante, ele não pode depender do fabricante, da operadora. Imagina, ele tem 100 aparelhos na linha de montagem, ele tem que fazer com que esses testes sejam feitos com o sinal da operadora. A operadora dá uma vacilada. Ele calibrou tudo errado. Então, ele tem aí um analisador de espectro, que ele coloca nesse conector e faz toda a simulação de uma estação radiobase. Tá bom? Então, o certo não é celular, não é telefone rural. Telefone rural é uma interface celular, um projeto desenvolvido especialmente para ser telefone rural. Bacana? Então, agora, vamos dar uma olhada no filtro. Nós vamos caminhar todo o circuito. É um circuito simples, mas nós vamos mapeá-lo inteiro, né? Então, ali eu tenho FL600. É um apelido que o fabricante colocou neste projeto. Entendam bem, tá? Então, ele é chamado FL600 nesse projeto. Uma observação para vocês. Isso é todos celulares. A centena me dá o setor que ele pertence. Então, aqui o projetista usou a centena 600. Bacana?
Então, todos os componentes eletrônicos que vocês encontrarem com a numeração 600, pertencem ao CI, ao setor de RF. No outro projeto, 400, todos componentes que fazem parte do setor de RF, 400. Essa é uma dica, tá? Pois eu tenho aqui o nome dele. Então, quando eu procurava no datasheet, eu procurava com esse nome. É o nome do componente. Eu tenho malha de terra, as malhas, né, de terra. Eu tenho aqui duas alimentação do componente, VC1 e VC2. Tenho o contato da antena. Tenho aqui a saída do sinal para dentro do telefone celular. Observe que eu entrei com uma malha, né, a ANT, e estou saindo com 8. Né? Por que será que eu estou saindo com 8? Vamos ver por quê. E a entrada que vem lá do aparelho que vai ser mandado para a antena, está saindo duas malhas. Nesse projeto, né, dois grupos de frequência. Vamos ver isso aí também. E aqui eu tenho 2 resistores em série na malha de alimentação. Esses resistores, né, um pouquinho só de eletrônica, estão aí por quê? Para evitar que haja um curto. O que é curto? Como o pessoal fala, é quando a polaridade mais encontra o menos, sem nenhuma resistência no caminho, né? Então ela vai a infinito a corrente. Então o que acontece ali? Foi colocado um resistor de pequeno valor para que isso não aconteça. E eu tenho aqui 2 capacitores de RIPO, né? O Daí explicou para vocês. Então esse capacitor, qual é a característica do capacitor? Barrar corrente contínua, polaridade contínua, né? E permitir a passagem de um sinal oscilante. Acabaram de ver isso aí com o Odair. Então veja, esse capacitor nós vamos encontrar em vários projetos nossos. Esse capacitor, o que ele faz? Ele deixa passar a polaridade contínua e mata todo o ruído para o terra. O ruído não vai para o componente, ele morre no terra. Por que isso aí acontece? Pelo seguinte, nós estamos dentro de um dispositivo microprocessado. Bacana? Dispositivo microprocessado, lógica digital, né? Sinais binários. Então, quando há um ruído dentro do aparelho, do componente, esse sinal binário, que é 0, pode se tornar 1 e 1 se tornar 0. Por isso existe uma infinidade de capacitores em volta dos componentes, atuando como filtro na malha de alimentação. Enche o nosso saco de monte, porque ele dá muito defeito, né? Vai a terra linha, tal. Então, mas é porque a função dele é esse, ele vai absorver os ruídos. Bacana? Então vamos agora continuar a nossa viagem, né? Entre o filtro TX e o CI DRF. Vou dar um zoom aí, vamos ver essa linha, né? Lembra? Entrou uma, o filtro dividiu em 8, mas 8 significa que é 2 para cada sinal, né? Ou cada frequência. Vamos pegar um exemplo simples, 850, 900, 1800, 1900. Como exemplo, eu peguei a frequência de 1800. E eu tenho ali um filtro. Esse filtro, né? Eu tenho capacitores na malha em série, né? E a bobina em paralelo. Aí eu tenho um filtro passa-faixa. O que esse filtro está fazendo aí? Eliminando, né, as harmônicas do sinal do lado superior e as harmônicas do sinal do lado inferior, fazendo com que a frequência fique certinha, 1800 MHz. Ela eliminou os harmônicos. Legal? Então essa é a função. E depois, como exemplo, vamos pegar a frequência de 1800 e a frequência de 1900 e vamos caminhar sempre em duas. Por quê? Uma é áudio, a outra é dados. Legal? Então nós vamos sempre caminhar em duas frequências. Uma é responsável pelo áudio e a outra pelos dados. Então vamos lá. 850 seria vivo, né? Então veja, passando pelo filtro, eliminando as harmônicas,
e parando lá no CIDRF, 1.900, passando pelo filtro, chegando no CIDRF. O nosso carrinho, então, parou no CIDRF. Tranquilos? Pessoal da esquerda, pessoal da direita, pessoal do fundão. Fundão é complicado, fundão se esconde. Tá ligado também. Sempre estudei no fundão, bicho, fundão tem as manhas. Tá? Então, veja bem, o nosso carrinho está parado no CIDRF. Então, vamos para ele. Estamos seguindo o nosso caminho, o Wazer, né? Vamos dar um zoom nesse CI aí, nesse circuito, e vamos ver, né, que representa cada malha desse componente. Então, eu tenho, primeiramente, a alimentação VBAT, certo? Ela vem, né, entra lá no CI, que é a alimentação principal do componente, VBAT, tensão, né? Depois eu tenho outra tensão que vem, a VDD, e eu tenho outras tensões que eu estou mapeando aí, não é? Tenho outras tensões. Tenho essa aqui também, vem de fora, tá? E tenho o GND. Veja bem, ele é um PMIC também, ou seja, ele é um Power Manager, PMIC, CIDRF, né? É Circuito Integrado Gerenciador de Energia, né? Em inglês, né? Não fala Power Manager, Integrated Circuit, mais ou menos isso aí, meu inglês é fraquinho, mas é o Power Manager. Eu tenho aqui uma Serial Data, Serial Clock e Serial Enable, né? Acho que eu não atrapalho vocês aí, você não... Tá tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, Serial Data, Serial Clock e Serial Enable. Data, dados, né? Serial Clock vai me dar a frequência, o sincronismo. Pois eu tenho Enable. Aqui, esse Enable, EN, o que é isso aí? É o firmware que habilita o componente para que ele trabalhe. Lembra que eu falei? Ele tem um firmware que faz com que esse componente trabalhe tudo dentro do celular. Então, observe o seguinte. Amanhã estará aqui o professor Vinícius Moraes, ó, Vinícius de Toledo. Ele vai falar uma outra coisa, que são os protocolos de comunicação. Então, nessa topologia, nós estamos usando Enable, né? Nas topologias mais modernas, já se usa o protocolo de comunicação, I2C, que vai ficar colocando pacotinho de informação nos componentes. Mas lembra, nós estamos caminhando no degrau da aprendizagem. Se vocês conseguirem aprender os fundamentos, o básico, simples, né? Isso é simples, vocês conseguem... Obrigadão. Né? Vocês conseguem chegar tranquilamente no complexo. E eu tenho os 3 sinais que vão fazer esse dados, informação de dados, né? Eu tenho Enable e Clock. E também eu tenho capacitor, com o mesmo objetivo, tá? Eu tenho ali parâmetro que ele vai mandar para a banda básica, que ele tem 26 MHz, nós vamos ver daqui a pouco o setor de oscilação. Então ele também manda, opa, legal, chegou, tá tranquilo. Porque se der pau, essa informação, a banda base fala, opa, tem problema lá de sintonia, de sincronismo, vai avisar o software. E agora, da onde nós estamos vindo? Nós estamos vindo do setor, nós estamos vindo do filtro, lembra? Que o nosso carrinho saiu lá e chegou aqui? Então vamos ver por onde caminha esse sinal, né? Então o nosso sinal de TX, RX, vamos trabalhar a frequência alta, primeiro de 1900, então ela está vindo lá do TX, RX, vai entrar, né? E vai sair nesses 2 caminhos, Q e I. QI é uma forma de modulação onde haverá decomposição do
ou decompor, vai ser decompor não, né? Vai separar os sinais, que é dados e portadora. Ele vai fazer uma quadradura e por fase, isso é muito complexo, né? Para vocês terem ideia, nosso treinamento de mapeamento hoje tem 40 horas, então 40 horas a gente entra pela noite adentro, porque o objetivo nosso é mapear, é aprender vocês a fazer um mapeamento. Como que eu pego um circuito e analiso e consigo entendê-lo completo? Nós estamos trabalhando aqui apenas no setor e ainda estamos no básico. E agora 850. 850, mesma coisa. Mas veja, o caminho foi o mesmo, não foi? Por isso que eu tenho que ter o quê? Sincronismo. Uma hora vai um, outra hora vai o outro. Então eu tenho que receber ordens. Então por isso que setor eletrônica digital, e essa parte aí, eu tenho que ter comandos. Né? Ele trabalha dentro de sincronismo. Ó, primeiro manda 1900, bacana, manda 850, ou outro tipo de frequência. Ok? Visto isso, vamos agora entender uma coisa legal. Nome do componente, o apelido, U601. Esse é um apelido. E eu tenho o nome dele, AD6549. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu aprendi a chegar nisso aí. Né? Isso em 1998. Eu vim aqui em São Paulo, eu trabalhava que seria Vivo. Ela tem um laboratório lá no Jaguaré, aonde nós fomos buscar um datasheet, era uma bíblia. Era um livro assim. O que é um datasheet, para quem não sabe? Todos os componentes eletrônicos que são projetados, ele tem que constar no datasheet. Por quê? Quando o projetista pensa em fazer um determinado projeto, ele vai lá no datasheet e vê se existe um componente que possa atendê-lo naquele projeto. Então, todo fabricante tem que colocar o seu componente no datasheet. Então, em 1998, isso era uma bíblia, era papel. Hoje, top de linha, você joga no Google, o Google já, né, o professor Google já te dá para você. Então, ó, peguei aqui, abri o datasheet, peguei uma foto aqui, né, esse é o datasheet, e esse cara é bacana porque ele já me deu essa informação. Se vocês prestarem atenção, fechou meu entendimento no setor de RF, com simples datasheet. Por quê? O que é vermelho é o componente, mas ele já está me dizendo com quem que ele interage. Né? Então ele já está me mostrando a parte da direita, da esquerda para vocês. Eu tenho os filtros. Que filtros? Pelo desenho, eu vejo que tem 3 ondas. A de cima riscada e a de baixo riscada. E a do meio passando. Um filtro passa a faixa. Né? Bacana, matei a charada. Tem um módulo, está até escrito PA módulo. Então ele tem um módulo amplificador. Né? E da onde está vindo? E que tipo de sinal? E que? O IQ vem lá da UCP. Então está ali o desenho, está a parte daqui. Então vamos dar uma detalhada do que eu estou falando. Então aqui eu tenho o quê? O VBAT. O VBAT já está sinalizando para mim pelo datasheet que ele é transformado através de LDO, né, um rebaixamento, em 3 novos sinais, ou 3 novas tensões. LDO1, LDO2 e LDO3. Esses caras devem alimentar alguém. Está muito pequeno para vocês, né? Mas já tem aqui escrito, ó. Quem que ele vai alimentar? Então já consigo matando a charada daquilo que eu estou aprendendo. Ele tem serial interface, ou interface serial, que está me dizendo, aqui entra sinal de comando, serial, né? Uma lógica digital. SDATA, SClock, SEnable, tá? E eu tenho aqui essa parte que é entrante, né? Tá, que é um demodulador. O que é um demodulador? Vou pegar um exemplo, pegar aí como cobaia do meu exemplo, meu grande amigo e professor, Odair de Oliveira. Odair de Oliveira falou, Celção, manda uma tartaruga para mim aí de São Paulo. Né? Cara, vou mandar, por onde? Pela Dutra? Pelo amor de Deus, Celção, não vai chegar para mim. Então, bicho, vou mandar por onde? Pelo Cometa? Não, Celção, pô, vai demorar 8 horas. Meu, mando pela ponte aérea. Certo? Não, Celção, pô, manda mais rápido para mim. Meu, vou colocar no meu foguete.
Aquele foguete que vocês conheceram lá, né? Vou mandar naquele foguete lá, vai chegar em 10 minutos para vocês. Para você, Dair, beleza? Ô, Celção, nas atitudes. Beleza, então tá aí meu presente. O que eu quis dizer? Cara, a informação é a minha tartaruga. Beleza? A informação é tartaruga. O meio que eu transportei essa tartaruga é que foi mudando e foi mudando. Capacidade de entrega no tempo. Então é isso que nós temos em 2.5G, nós temos em 3G, nós temos em 4G, e nós vamos ter agora em 5G. O que é isso aí? É a portadora. Está melhorando a portadora. Eu consigo mandar mais informações em menor tempo. Então, pô, bicho, lá no Japão o nego faz um download em 2 segundos de um filme. Em 5G. Por quê? Porque a portadora é um foguete. Ela consegue enviar um grupo maior de informações numa frequência que possibilita isso. Então, isso é portadora. Então, veja, o que vem do espaço? Vem um sinal, vem uma informação em cima de uma portadora. Eu preciso o quê? Fazer a demodulação, ou seja, eu tirar fora, beleza? A informação para entregá-la na UCP. E a portadora morreu ali. Isso que é uma demodulação do sinal. Entenderam? E aqui? Agora o sinal está vindo lá da UCP. Então eu tenho que fazer o quê? A modulação, ou seja, eu tenho que colocar a portadora nessa minha tartaruguinha, ou seja, pegar a informação e colocar nessa portadora que está vindo, a informação está vindo da UCP, e jogar no espaço. E o transceiver faz isso. E para isso, eu tenho a parte de oscilação. Eu tenho que criar essa portadora, eu tenho que criar esse sinal. Né? Então, tanto que vocês veem aí, a igualdade lá, está colocando, ela gera aqui por divisões, ela pega 26 mega, mas existem circuitos aí que vão dividir isso aí, vai criar as devidas portadoras. Bacana? Agora, nós vamos no seguinte, certo? Mapeamos a entrada, vamos mapear a saída. Então aqui, a primeira coisa, eu peguei a informação, a UCP entrega no transceiver. O transceiver joga no amplificador de potência, vai ampliar esse sinal. Ampliou, joga no filtro. O filtro joga na antena. Bacana, bicho, é isso aí que eu quero do setor de RF. Isso em bloco, vamos jogar isso no esquema. Né? Então eu tenho um esquema, quem são os coadjuvantes? CI de RF, amplificador de potência, filtro e antena. Então vamos agora pegar o nosso carrinho, que agora a chegada, a saída é a UCP, e vamos entregar na antena TXLO, frequência baixa, amplificou, passou por 2 filtros, né, de capacitores, veio na porta do filtro, beleza? Vamos mandar agora a frequência alta, olha lá, tá? Olha lá. Passou pelos filtros, capacitor e resistor, passou para outro filtro, veio aqui na porta do filtro. Entenderam? Certo? Então houve o quê? Esse mapeamento entre o CIDRF, PA e filtro. Cara, eu gosto de datasheet, né, meu? Pô, porque até hoje eu estudo com datasheet, né? Então, vem um aparelho novo. Sempre vai ser primeiro a parte de frequência, depois a alta? Não, isso aí é sincronismo. Não tem assim, vamos dizer, depende do software que faz isso aí. Por quê? Essa saída, tanto faz, que a velocidade é tão alta que você nem vai enxergar tanto faz. Entendeu? O software que... Então, eu posso dizer para você que, sinceramente, nem posso te dizer se é nesse projeto isso aí. Mas é uma forma didática de eu explicar. Porque é comandado por sincronismo. Todas essas frequências são possíveis velas no osciloscópio? Todas. O osciloscópio é todas as frequências. Desde que ele tenha a capacidade de leitura que atinja essa frequência. Vai ver.
tá? Então, aí é que tá, foi uma boa pergunta, vou pegar como gancho. Osciloscópio, até há pouco tempo atrás, o pessoal me perguntava, Celção, pô, vale a pena comprar um osciloscópio? Se você for no médico e ele te identificar com estetoscópio, pô, teu coração tá batendo legal, toque, 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 toque. Bacana, bacana. Mas se tiver um raio-x desse seu coração, se tiver um ultrassom do seu coração, se tiver uma ressonância magnética do seu coração, qual é a probabilidade de acertos? Quanto maior for a sua visão de análise, melhor é o resultado e mais rápido você resolve o problema. Então, ferramentas, eu sempre falo, o básico, o curso básico, no nosso curso básico, eu não trabalho em ferramentas caras, porque eu sei que o cara, só de pagar o curso, já está fazendo sacrifício. Ele está ali tentando subir. Mas quando vocês vão galgando degraus na formação e na capacidade de vocês, o que vai acontecer? Investir em ferramentas. Tá? Porque ferramentas amplificam a qualidade e a visão, acontece de tudo, quando vocês têm uma ferramenta boa. E osciloscópio, tranquilo, só que o seu osciloscópio tem que estar dentro, num padrão para trabalhar com telefone celular. Tá? Então eu tenho aqui o datasheet. Aqui o datasheet me dá uma visão. Eu tenho uma tensão chamada VBAT. Olha, se eu pegar e correr esse caminho, o datasheet já fala que ele vem nos amplificadores. Então quer dizer o seguinte, que essa tensão, ela atende à amplificação do componente, do sinal. Eu preciso do quê? De um sinal diferenciado, com uma capacidade de fornecer uma corrente que possibilita a amplificação do sinal. Não é a mesma tensão que alimenta o componente VCC GND. Ela é exclusiva para aquela finalidade. Outra, eu tenho Power Control. O que é um PA? Como funciona um PA? Eu tenho antena. Esse aqui é meu aparelho, isso aqui é antena. Se eu estou perto da antena, potência baixa. Certo? Conforme eu vou me distanciando da antena, a potência tem que aumentar. Se eu volto, diminui. Se eu aumento, aumenta. Até um ponto que fica sem sinal, porque a potência máxima desse aparelho não é enxergado pela antena. Então isso é um controle feito pela parte da UCP, né, chamada Power Control. Ela vai controlar essa potência, né? Eu tenho Enable e Band Select. Aqui foi aquela pergunta, né? Cadê ele? Saiu? Não? Quem fez a pergunta da banda aí? Ali. Vocês estão tudo mascarados, né, bicho? Aqui, ele está fazendo a seleção de banda. Isso é um software. Então ele faz a seleção de banda, quem que ele vai mandar. Ali, tenho até mapeando, né? Como fala, não vai ficar pedra sobre pedras. Então está ali entrada, enable, né? E band select. Tá? Eu tenho a parte de amplificação, já falei, e depois eu tenho um caminho que vai fazer o sinal GSM-in, pessoal, estamos trabalhando na frequência GSM, e depois DCS, PCS, que é a frequência alta, né? Que é os dados aí desse exemplo nosso. Mapeado, e eu consegui entender como é que funciona através do datasheet. E olhando o datasheet, eu conheço todos os terminais, quais são as funções, o que ele faz, qual que é o nome, com quem ele está interligado. Né? Imagina isso, em 98, né, cara? Eu tinha um datasheet e tinha um dicionário inglês-português, né? 2 bíblias, né, para consultar, né? Então, o inglês é meio complicado, tá? Hoje não, você joga no tradutor, pois eu tenho o hábito de ler. Então, eu jogo o datasheet no tradutor, ele me dá tudo, ele me explica tudinho. Por onde entra, qual que é a atenção, quem que é, o que ele faz. Eu falei, cara, se eu tivesse a idade de vocês, cara, né? Cara, fazer fica muito fácil. Naquela época, nós tínhamos que ler, pegar dicionário e tal. Então, estudar é importante para subir de nível. Por isso eu chamei vocês do quê? De campeões. Quando eu olho para vocês, vocês são campeões. Vocês estão investindo em aprimoramento técnico. Não são pessoas comuns. Que pessoas comuns nunca vão subir no pódio. Nunca vão ser medalha de ouro. Vai correr numa Olimpíada para você ver o fôlego que você tem, né?
cara passa por você, no vento te derruba. Então, pessoas campeões, pessoas que treinam, estudam. E aqui, eu tenho o final, né? Vamos dar um zoom também. Olha lá, né? No pequenininho, vamos para o grandão. Ok? Você chegou ao seu destino, né? Então, nós mapeamos o setor de RF entre sinal entrante e sinal sainte. Agora, nós vamos dar uma olhada no oscilador de referência. É legal a gente ver também. Então, está aqui, ó, setor de referência. Eu tenho o quê? Eu tenho alimentação, né? Ele é de 26 mega. Então, ali você alimenta. Agora, tua pergunta, né? Se eu tenho osciloscópio, eu consigo somente com a ponta do osciloscópio testar o oscilador, se está saindo corretamente a frequência, e ela não é quadrada. Não falei para vocês que ela é quadrada quando ela sai daí? O oscilador, o osciloscópio já me dá também a figura, como que é essa corrente. Porque pode estar saindo no valor, mas pode não estar saindo quadrada. Eu quero uma tensão, um sinal quadrado de 26 MHz. Somente o osciloscópio vai dar isso aí. Então é um investimento bacana para fazer, quem já está no nível de intermediário para avançado. O básico ainda é meio complicadinho. O básico é para ganhar dinheiro, né? Depois que ganhou dinheiro, está tranquilo, né? Fez aquela freguesia e tal, vamos partir para o investimento na bancada. Controle automático de frequência, vai acionar o oscilador e vai mandar o sinal quadrado lá para o CIDRF. Ok? Alimentação. Aqui, agora, esse cara aqui nessa topologia que nós estamos estudando, ele tem a função do quê? Pegar o sinal quadrado e torná-lo em pulso. Ele vai deixar pontiagudo esse sinal. Entendeu? É pulso, é clock. Então, o amplificador, me fugiu aí, operacional, né? Ele vai fazer o quê? Amplificador operacional. Ele vai fazer o quê? Pulso, né? E agora, está lá. Já está me dizendo o esquema. Vai para áudio, MIDI, banda base e vai para o Bluetooth. Então, esse projeto muito simples, que eu peguei para estudo, para palestra, esse oscilador, ele faz o papel lá no codec e ele também faz o papel dele lá no Bluetooth, né? Se vocês pegarem aparelhos mais evoluídos, mais complexos, vocês vão ver que cada circuito desse tem um oscilador. Você vai lá no Power Manager, tem um oscilador. Você vai lá lá no setor Wi-Fi Bluetooth, tem um oscilador. Você vai lá no GPS, tem um oscilador. Vai no NFC, oscilador. Aqui ele é mais compacto, ok? Está aí o desenho dele, os capacitores em volta, e está aí, ó, os capacitores de RIPO. Bacana? Então, fechamos o nosso setor todo, complexo, ok? Então, a nossa espaçonave está chegando o fim da nossa viagem, aproveitando ali a presença ainda da Michele, novamente, agradecer você por esse convite, tá? Para mim foi um grande privilégio, me senti emocionado, perdi o controle, mas me recompus, tá? E agradecer a vocês, também espero que essas possam elevar o nível de vocês. E antes de eu terminar, antes de descer dessa espaçonave, eu quero falar sobre o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, por incrível que pareça, ele tem muita coisa em comum comigo. E eu tenho muita coisa em comum com ele. Nós nascemos na mesma cidade. Nós somos bauruenses. Moramos no mesmo bairro, Jardim Bela Vista. Estudamos, jogamos bola no mesmo campinho. O interior, quem não é do interior, campinho é terreno baldio, onde o dono deixa você jogar bola para limpar o terreno dele. Então nunca nasce grama ali, né? A gente fica jogando bola.
ele estudou no mesmo colégio que eu estudei, Liceu Noroeste. Fizemos eletrônica e telecomunicações. E por incrível que pareça, treinamos o mesmo esporte, judô. Só com uma pequena diferença que é temporal. Ele é 5 anos mais novo do que eu. Então nós não cruzamos junto essa caminhada. Ele veio 5 anos atrás de mim. Mas a história dele, como ele é um bauruense ilustre, é super conhecido, algumas histórias batem com a minha. Uma é que ele gostava de avião, então, e Bauru, ela é um centro de abastecimento da Força Aérea. Então o CAN, Correio Aéreo Nacional, a Esquadrilha da Fumaça, Bauru tem um hospital muito grande, traz índios, traz nordestinos, traz nordestinos e nortistas para se tratar nesse hospital. Então descia naquela época, era moleque, o Hércules, que era o maior avião cargueiro da FAB. Depois veio, não, Búfalo, depois veio o Hércules, né? Estou confundindo o nome. E nós pegávamos a nossa bicicletinha e ia lá. Então eu conheço por dentro do avião, subi em cima, dentro da Esquadrilha da Fumaça, conheço toda a divisa dos caras. Ô major, pô, não sei o quê, ô tenente-coronel, tal, né? A maioria era tudo oficial, major, capitão. Alguns tenentes, quando estava treinando a Esquadrilha da Fumaça. Então esse cara teve um sonho. Ele teve um sonho de ser piloto da Força Aérea. Cara, esse cara estudou, que vocês não têm ideia, ele era pobre. Ele não estudou, não fez cursinho, ele estudou por vontade própria. Ele trabalhava, carregava o livro dele de baixo, e nas horas vagas, ele pegava o livrinho dele e estudava. O que eu quero dizer para vocês? Deus abençoou esse cara, que deu mais do que ele sonhou. Hoje ele é ministro da tecnologia, da ciência e tecnologia do governo Bolsonaro. Ele foi astronauta, tá? Então veja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: faça dos sonhos de vocês sua missão de vida. Deus pode abençoar vocês, dando mais daquilo que vocês estão sonhando hoje. Quem conhece a história de Salomão, sabe disso. Deus deu mais do que ele pensou, do que ele pediu, quando Deus falou, peça o que você quiser que eu te dou. Ele não atingiu a expectativa de Deus. Então eu quero dizer para vocês, quero deixar essa mensagem, certo? Vamos startar, vamos nessa, vamos manter o nosso sonho, haja o que acontecer, nós vamos seguir nosso sonho. Valeu? Obrigadão. Eu que agradeço vocês. Vocês merecem também. Todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que eu tenho vários alunos, aqui tem alguns que foram meus alunos que estão palestrando. Eu sempre torço por eles e eu torço por todos vocês.